a todos e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã. É com muita alegria que nós retomamos hoje as nossas aulas a respeito do Senhor Jesus Cristo, dos seus últimos momentos aqui neste mundo. E hoje nós vamos então para o Evangelho de Mateus, nós vamos para o capítulo 27 e nós vamos começar com os versículos 1 e 2. Depois nós vamos diretamente para o versículo 11 até o 26. Vamos lá então, vamos abrir as nossas Bíblias. Você pode pedir ajuda para alguém. E nós vamos para o capítulo 27 de Mateus. Vamos iniciar a nossa leitura com os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Até aqui. Agora nós vamos para o versículo 11. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis, vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui. Então, crianças e jovens, hoje nós acabamos de ver aqui uma passagem um momento muito terrível na vida do Senhor Jesus. É um momento que antecedeu, que foi um pouco antes dele ser crucificado. E nós vimos na aula passada que ele já havia enfrentado um julgamento, né? Foi o julgamento judeu. E que nesse julgamento judeu, o Senhor ele já havia sido culpado de algo que ele não fez, né? Então foi um julgamento injusto. E ali ele já tinha sido grandemente humilhado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, né, por aqueles homens que foram os líderes religiosos. E como nós temos visto, né, nós sabemos que Israel, neste momento, ele estava sob o comando de Roma, né? Era Roma que reinava sobre aquela região e outras nações também. E que quem reinava ali era César, o imperador romano. E cada região que Roma tomava conta, havia um governador. E ali em Jerusalém havia um governador, um presidente chamado Pôncio Pilatos. Então, mesmo os fariseus tendo feito seu julgamento com uma sentença, nós vimos aqui que eles tinham sentenciado, né? Eles tinham escolhido um castigo para o Senhor Jesus, que era a morte por blasfêmia, né? Nós vimos isso na aula passada.
eles não poderiam cumprir com esse castigo. Eles não poderiam eles mesmos levar o Senhor Jesus Cristo à morte, porque eles teriam que passar pela ordem do governador, que era o que de fato mandava, né? E também porque eles não queriam ficar com a culpa da morte do Senhor Jesus. Eles sabiam que o Senhor Jesus era muito admirado pelo povo, então seria melhor passar essa culpa para outra pessoa, né? Então, se a culpa fosse do governador, para eles seria melhor. Então, haveria mais um julgamento para o Senhor Jesus enfrentar, que seria então aqui o julgamento romano. Mas, para convencerem o governador Pilatos de que o Senhor Jesus era culpado, eles teriam que mudar a sentença, né? Mudar a acusação. O Senhor Jesus está sendo acusado de quê? Para que o governador Pôncio Pilatos o mandasse à morte. Eles tiveram que trocar a acusação, e essa acusação foi traição. O Senhor Jesus seria então traidor de Roma. Mas como assim? Como o Senhor Jesus poderia ser traidor de Roma? Como nós vimos aqui, como era Roma que mandava, governava, uma pessoa que se dissesse rei, que se dissesse que ela reinava sobre um lugar, ela estaria cometendo um grande crime, porque quem reinava era César, o imperador de Roma. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus nunca disse que ele seria um rei assim, um rei de sentar num trono, de estar num palácio, governando um país. O Senhor Jesus nunca disse isso. Né? E nós vimos que o próprio povo tinha entendido errado, né? Eles esperavam que o Senhor Jesus viesse para os libertar do poder de Roma, porque o povo sofria muito na mão dos romanos. Eles queriam que voltasse os tempos do reinado do rei Davi, né? Daquele reinado glorioso do rei Davi. Então eles esperavam que o Senhor Jesus iria fazer isso. Mas nós vimos que o Senhor Jesus é rei, ele era e é rei sim, por quê? Porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o Salvador do mundo, porque também ele é Deus. E ele mostrou isso, que ele estava preocupado em perdoar os pecados e dar vida eterna às pessoas. E o governador Pilatos percebeu que realmente o Senhor Jesus não era um traidor. Nós vimos na nossa leitura que ele percebeu que os líderes religiosos estavam querendo levar ele à morte por inveja. E quando ele perguntava ao Senhor Jesus, és tu rei dos judeus? É claro que o Senhor Jesus era. O Senhor Jesus, ele era e é rei de todas as coisas, de tudo que existe. Mas ele não é rei daquela forma que Pilatos imaginava ou que o povo imaginava. Então, Pilatos, percebendo que aquelas acusações eram falsas, ele resolve, né, se utilizar de algo que a própria lei judaica dizia ser possível para libertar um prisioneiro. O que era isso? Como eles estavam no período da festa, que festa que era essa? A Páscoa. O governador, para mostrar que ele era uma pessoa boa, generosa, ele poderia libertar um prisioneiro que o povo escolhesse. Só que havia um outro prisioneiro ali também, que realmente era uma pessoa culpada. Ele tinha sido acusado de tirar a vida de outra pessoa, ele era um assassino, ele era um ladrão, ele era um rebelde, o nome dele era Barrabás. E havia ali o Senhor Jesus que não havia feito nada. Então ele diz para o povo, olha, nós temos essa oportunidade por causa da festa de soltar um prisioneiro, quem vocês querem que eu solte? Então ele viu aí uma oportunidade do Senhor Jesus ser solto. Mas o que acontece? O povo e os líderes religiosos continuam ali endurecidos e eles não aceitam libertar o Senhor Jesus e escolhem Barrabás, que era de fato um criminoso, um ladrão e um assassino. E eles começam a clamar, a gritar, né? Solte Barrabás, crucifica o Senhor Jesus Cristo. Então, Pilatos, né, numa atitude muito covarde, por quê? Porque ele era o governador, ele poderia, assim, decidir libertar o Senhor Jesus Cristo, ele era o que mandava na região. Ele estava com o apoio do próprio imperador de Roma em estar ali. Ele tinha todo o seu exército de soldados ali com ele, ele não precisava ter medo.
mas ele ficou com medo do povo. Ele quis agradar o povo. Para quê? Para que ele não perdesse, né, o seu poder, ali o respeito, né, dele ser o governador. Então, numa atitude covarde, ele concede com o pedido do povo em crucificar o Senhor Jesus e soltar um ladrão. E para dizer que ele não era culpado, para ele não ficar com aquela culpa, o que ele faz? Ele pega, né, uma bacia, ele lava as mãos dele e diz, né, uma maneira de dizer, olha, eu não tenho culpa da morte do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que daqui em diante, o sofrimento do Senhor só aumenta, né? Ele logo em seguida ele é açoitado, e nós sabemos que muitos prisioneiros já morriam aqui neste momento, porque as feridas eram tão grandes que muitos acabavam morrendo com os açoites. Depois eles rasgaram as vestes do Senhor, debocharam dele, cuspiram-lhe na face, bateram em sua cabeça, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, e isso tudo antes dele começar a caminhada dele até o Calvário, em que ele carregou a própria cruz que ele seria crucificado. Algo muito terrível, crianças. Muito terrível. E quando nós paramos para pensar, quem foi então o responsável pelos sofrimentos e pela morte do Senhor Jesus? Será que nós não podemos estar agindo da mesma forma hoje? Nós temos que fazer essa pergunta. E aí nós podemos pensar também, se eu estivesse lá naquele período, né, naquela época, será que eu teria agido da mesma forma? E às vezes a gente pensa, não, foi um absurdo, eu não estaria ali no meio daquelas pessoas que gritaram para soltar Barrabás e crucificar o Senhor. Será? Então nós vamos ver agora se nós estamos agindo igual àquelas pessoas que condenaram o Senhor Jesus. E nós vamos começar pelo primeiro grupo de pessoas que foram os piores, né? Foram os primeiros e foram os piores, que foram os líderes religiosos, orgulhosos, hostis. Por que eles foram os piores? Porque eles eram os homens que ensinavam a religião, que ensinavam a Bíblia, eles que deveriam receber bem o Senhor. Mas não, eles tinham inveja. Eles tinham inveja da sabedoria do Senhor Jesus Cristo, da autoridade que ele tinha em ensinar a palavra de Deus. Eles tinham inveja dos milagres que o Senhor fazia. Eles não queriam perder o respeito e o poder que eles tinham sobre as pessoas. E o Senhor Jesus mostrava o erro deles, que eles estavam errados, que eles iam se arrepender. Então nós podemos agir da mesma forma. E como? Quantos de nós hoje negam, né, o Senhor Jesus, negam seus ensinos, negam que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio salvar, que Ele veio para nos salvar e nos levar ao céu? Quantos que acreditam que podem viver as suas vidas de qualquer maneira, sem lembrar que há um Deus no céu? Se fosse hoje em dia, o Senhor Jesus seria banido da TV, da internet. Com certeza teria milhares e milhares de comentários ruins sobre ele, falando mentiras, de que ele não é o Filho de Deus, de que ele não tem poder, de que ele não veio para nos salvar. Quantos milhares de dislikes ele iria receber, não é? E nós podemos estar agindo dessa forma no nosso coração. Talvez nós assistimos às aulas, lemos a Bíblia, ou começamos agora, né, a assistir às aulas, mas o nosso coração está cheio de desconfiança do Senhor, está cheio de dureza contra o Senhor. E aqui no caso é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, mas nós podemos agir como o governador Pilatos, que foi um covarde. E como assim? Como nós podemos agir como Pilatos? Bom, Pilatos reconheceu que o Senhor Jesus era inocente, que ele não era culpado. Ele reconheceu, né? Ali a leitura diz que ele ficou maravilhado. Então pode ser que a gente realmente pense assim, não, eu sei que o Senhor Jesus é Filho de Deus, eu sei que como ele não há outro, eu vejo que os ensinos dele são diferentes, são especiais, mas mesmo assim eu continuo com o meu coração duro. Por quê?
Porque os meus pecados, eu não quero deixar os meus pecados. Os meus pecados são muito bons, as coisas que eu faço, que eu sei que não agradam a Deus, são muito legais e todo mundo faz. Eu vou parar de fazer, meus amigos vão começar a debochar de mim, a minha família, o que eles vão pensar quando eu disser que eu estou assistindo às aulas da igreja, que eu estou lendo a Bíblia, que eu deixei de fazer certas coisas? Ah, não, isso para mim é muito ruim, então eu prefiro continuar como eu estou do que seguir ao Senhor Jesus. Então, eu estou num ato de covardia, estou agindo como Pilatos. E o próximo grupo aqui, que aí realmente foram muitas pessoas, foi o povo. Né? O povo seguiu a multidão. Eles tinham esquecido dos milagres do Senhor Jesus, dos seus ensinos. Eles esqueceram que há uma semana atrás eles tinham recebido bem o Senhor Jesus em Jerusalém, não foi? Que até eles fizeram uma procissão para o Senhor Jesus entrar na cidade, colocando as suas próprias vestes no chão para que ele passasse, ramos de galhos de árvores, né? Fazendo aquela recepção alegre, dizendo Hosana ao filho de Davi. E de repente agora eles estavam gritando crucifica-o, crucifica-o, mas por que disso? Né? Eles começaram a ouvir ali os líderes religiosos dizendo que ele não era rei, que ele estava ali sendo preso, sendo açoitado, que ele não poderia ser rei, que ele era mentiroso. Então as pessoas começaram a ouvir aquilo e esqueceram de tudo. E como um começou a gritar ali, o outro lá, então de repente todo mundo estava pedindo a mesma coisa, crucifica-o, crucifica-o. Então, isso é algo muito perigoso, fazer o que todo mundo faz sem pensar. Só porque a maioria está dizendo algo, não quer dizer que é verdade. Nós temos que lembrar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vimos. E não simplesmente sair seguindo todo mundo porque eu quero ser legal, porque o que todo mundo está fazendo eu também quero fazer. Nós temos que pensar. E nós seremos responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas. Vocês lembram daquela aula que nós falamos sobre o caminho largo e o caminho estreito? Que o caminho largo é o caminho que nos leva à perdição e que é o caminho que a maioria das pessoas entra, mas que o caminho da salvação é um caminho estreito, que só passa uma pessoa por vez, é um caminho com dificuldades, mas é um caminho que leva à salvação, ao céu. Será que vocês pararam para pensar sobre isso? Aqui nós vemos um exemplo disso, do quanto é perigoso nós simplesmente seguirmos aquilo que todo mundo diz. Então, mesmo daquela diante situação, aquela situação terrível, de muito sofrimento, de muita dor, o Senhor Jesus, ele segue em frente, ele se entrega à morte. E será que vocês já conseguiram entender por que o Senhor Jesus fez isso? Por que ele aceitou ser acusado de algo que ele não fez? Depois de ser humilhado, espancado e depois morto na cruz? Ele fez isso para nos salvar. Ele sabia que desde pequeno o porquê que ele tinha vindo a esse mundo. E até o nome dele, Jesus Cristo, significa isso, que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, neste momento nós vamos para Filipenses, vamos pegar nossas Bíblias novamente. Nós vamos para alguns livros logo à frente de Mateus, né? Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler dois versículos, o 7 e o 8. Vamos lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 7 ao 8 diz assim: Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele sabia que somente através da morte dele nós poderíamos ter os nossos pecados perdoados. Como assim? A culpa que nós merecemos levar pelos nossos pecados, que é uma eternidade longe de Deus, em sofrimento no inferno, ele iria pagar. Quando o Senhor Jesus ele vai para a cruz do Calvário, ele toma a nossa culpa e ele paga o nosso castigo.
Então ele sabia que se ele não morresse, nós não teríamos perdão, não teríamos salvação. Então ele se humilha, ele vai até o fim e ele morre para que a gente pudesse ter perdão dos nossos pecados. Então, crianças e jovens, pensem a respeito disso. Será que vocês já viram, com tudo isso que o Senhor Jesus passou, o grande amor dele por vocês? Que vocês têm verdadeiramente um amigo no céu? Os heróis que nós estamos acostumados a ler, a assistir, eles vão ficar lá nas histórias. E pode ser que um dia vocês até esqueçam deles. Eles não vão fazer nada por vocês. Pode ser que a gente consiga se divertir por algumas horas, mas depois tudo passa, tudo vai ficar para trás. Agora, aquilo que o Senhor Jesus fez, não. Ele está neste momento vivo, reinando sobre todas as coisas no céu. E ele, quando morre na cruz, quando ele sofre todas essas coisas, é ele demonstrando o seu amor para que você seja salvo, para que você um dia possa estar com ele no céu. Então pensem sobre isso, reflitam e o busquem de todo o coração. E agora nós vamos cantar o hino número 57, que fala justamente sobre isso. Olhem para o sofrimento do Senhor Jesus, veja tudo o que ele passou para que você tivesse, para que você tenha perdão de pecados e assim um dia possa estar com ele no céu. Que o Senhor os abençoe.